Olá, paz e bem a todos. Desejo muita luz, muita força, muita proteção nesse dia para todos. Que nesse momento todo mundo que esteja me ouvindo, me assistindo, receba um banho de boas vibrações, um banho de boas energias. Que o seu campo energético seja limpo, seja reequilibrado, né? Seja iluminado nesse momento. Hoje eu vim falar então um pouco sobre o assunto sugerido no nosso grupo de WhatsApp, né? Sugerido por uma amiga que gostaria de entender um pouquinho mais sobre obsessores, obsessão, né? Obsessão e obsessores. Eu vou buscar trazer de uma forma mais clara, né? Falar com palavras mais simples para que todos entendam. Qualquer dúvida que ficar, vocês podem me perguntar também, eu fico, né, disponível para perguntas e dúvidas. Então eu vim trazer um pouquinho do meu conhecimento, né, o que eu já estudei até hoje, até onde o meu desenvolvimento vai, o que os meus mentores já me trouxeram também. Então, trazer assim um pouco de informação, porque esse assunto sobre obsessão e obsessores vai muito além. Tem várias situações, tem vários casos diferentes, né? Então, se a gente fosse falar todas as possibilidades, né, seria um vídeo interminável, a gente ficaria aí horas falando sobre isso. Então eu vou trazer um pouco resumidamente, né, mas para que todos entendam, para que todos fiquem cientes, assim, né, do que é uma obsessão e possam até aprender, muitas vezes se defender ou observar em si mesmo se está passando por algum momento de obsessão ou assédio, né, espiritual. Então eu vou começar falando quem são esses obsessores, né? E após eu vou falar sobre de que forma eles agem na nossa vida, de que forma eles interferem no nosso dia a dia, na nossa vida física, tá? Então, esses obsessores, quem são? Eles são espíritos desencarnados, né? Foram um dia humanos como nós. Então, eles desencarnaram e não, de alguma forma, por algum motivo, não conseguiram seguir na luz, né? Não receberam ou não enxergaram, né, o socorro na hora do desencarne. Não quiseram seguir para as colônias de ajuda, para as colônias na espiritualidade, as colônias de luz. Então, esses espíritos, eles ficam perdidos, né, aí no mundo espiritual, que é um mundo paralelo com o nosso mundo físico. Hoje aqui eu tô sozinha? Não, né, aí tem... dizem, né, os estudiosos, a última vez que eu li sobre isso, dizem que para cada um ser humano encarnado existem 10 espíritos. Então, né, desses 10 espíritos, quantos podem ser obsessores? Então a gente nunca está sozinho, o nosso mundo invisível sempre vai ter esses espíritos, né, ao nosso redor. Quando vem conversar comigo, eu geralmente não falo assim de cara, são espíritos, né? Porque às vezes assusta um pouquinho quem não tem entendimento nenhum, quem tem medo, né? Então eu falo mais em energias, são energias ao nosso redor. E não deixam de ser, né? Nosso corpo é pura energia, nosso corpo material, físico, e o nosso corpo espiritual é pura energia. Então, no meu linguajar, eu prefiro falar, são energias aí ao nosso redor. Então, essas energias interferem sim, né? São energias, existem energias boas, energias ruins, positivas e negativas. Então, essas energias negativas são esses espíritos obsessores. Estes obsessores, então, foram, como eu falei antes, seres encarnados um dia, né, na Terra, no nosso mundo material, e alguns não seguiram na luz por falta de entendimento, por medo do que estavam recebendo ali no momento, vamos supor, de um socorro, de um acolhimento inicial após o desencarne, né, ficam com medo do que... Quem é aquela pessoa que está ali na hora do desencarne? Talvez não seja, como muitos pensam, um ente querido que vai vir resgatar, um pai, uma mãe, um familiar que faleceu, que vai estar ali na hora para receber quando a gente desencarna. Pode ser um ser que já fez parte da nossa vida em outras encarnações, em outros momentos, a gente nem lembra. Ou pode ser um irmão de luz aleatório que foi destinado naquele momento para fazer o resgate.
Então, né, podem ter ficado com medo e não seguido junto, não acompanhado na luz, né? Então eles ficam perdidos. Isso na espiritualidade a gente costuma chamar eles de andarilhos. São os andarilhos do mundo espiritual. Eles ficam perdidos, eles não sabem para que lado vão. Muitas vezes eles buscam a família. Chegam em casa, ninguém enxerga eles. Sabe que eu já li alguns livros que falam até que ficam, né? Eles ficam dentro de casa esperando, achando, um exemplo, né? A mãe desencarna. Acha que o filho não tá falando com ela porque tá brabo com ela, que o esposo não tá falando com ela porque tá brabo, e fica ali esperando um contato humano, um contato de alguém que está ali, que ela está enxergando. Mas, na verdade, aquelas pessoas não estão enxergando ela, né? Nem imaginam que ela pode estar ali. Então, ali eles ficam por tempos, por anos, ou, né, alguns momentos até perceber que ninguém está dando bola, ninguém está dando intenção, e acabam saindo, vagando, continuando vagando por aí. Então esses são os andarilhos, né? Eles ficam em busca de alguém, em busca de ajuda, mas eles não conseguem encontrar. Eles vão ficando cada vez mais desnorteados, né? Eles não conseguem entender que estão desencarnados. Eles não aceitam que morreram, né? Então esse é um tipo de ser desencarnado que está perdido por aí. Outros são também pessoas de má índole, né? Pessoas criminosos, pessoas que mataram, que fizeram muitas coisas ruins aqui no plano físico, que na hora do desencarne, eles nem conseguem enxergar a ajuda que vem, essa luz, esses irmãos de luz que vêm resgatar. Às vezes eles nem enxergam, porque eles estão com a alma tão escurecida que eles não enxergam essa luz que vem para ajudar, né? Então esses são outros seres, né, que também são obsessores. E também tem aqueles que já estão há muito tempo no mundo espiritual e eles não querem seguir a luz. Eles até de repente em algum momento já foram resgatados e voltaram, fugiram, saíram das colônias de luz, né? Dessa vida espiritual na luz, fugiram, quiseram voltar para a escuridão, para as trevas, para o umbral. Por quê? Pessoas viciadas, né, que lá nas colônias de luz não tem vício, não tem cigarro, não tem fumo, não tem bebida, não tem droga, às vezes a compulsão até por pornografia, coisas assim, não tem. Então eles sentem muita falta disso e acabam voltando. Porque nessas colônias de luz, nessas colônias, né, onde a gente precisa seguir a nossa vida espiritual, eles não têm acesso a nós encarnados da mesma forma com que quando eles ficam nesse mundo aqui, né, ao nosso redor, invisível, e que nós chamamos de umbral médio, né? Quem quiser pesquisar depois vai ficar mais fácil. Então, assim, lá nas colônias de luz tem trabalho, tem desenvolvimento, tem evolução. As pessoas vão lá para evoluírem, para estudar, para entender sobre a vida eterna e a vida física no mundo material. Então lá é uma escola, né? É uma escola onde a gente vai evoluindo, aprendendo coisas boas para seguir a nossa evolução. Esses que ficam, né, como obsessores, eles ficam aqui vivendo como nós, aproveitando as energias materiais. Então, por que eles precisam, porque eles voltam, né? Porque eles sentem falta dessa energia material e aí eles querem ficar aqui, mas eles vão ficando e vão ficando e vão ficando, que a força deles nesse mundo espiritual acaba ficando cada vez mais forte, vai impregnando neles essas trevas, essa escuridão e, né, tudo isso que não é bom, que não faz bem para um espírito, vai entrando dentro deles e eles sentem que ali é o lar deles, sentem que ali é o melhor lugar para eles ficarem. Então esses obsediadores, esses obsessores, eles prestam até serviços, né, para outros seres que já vivem no umbral, para outros seres com energias mais pesadas que dominam o umbral. Então, esses 3 tipos eu vou falar hoje, que eu acho que dá para vocês entenderem, né? Dá para vocês esclarecer um pouquinho, né, as dúvidas e trazer um pouco de entendimento. Vamos falar então sobre situações que já chegaram até mim, tá? Até o nosso espaço. Vou falar alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho
e talvez até levarem, associarem com alguma situação que já aconteceu com vocês, né? Sintomas, né? Os sintomas quando a gente está sendo obsediado ou assediado, né? Que tem os obsessores e os assediadores. Então, são dois grupos diferentes de espíritos também. Vou falar bem rapidinho dos assediadores. Os assediadores, eles geralmente estão em lugares onde tem uma energia excessiva do que eles querem consumir. Por exemplo, uma casa noturna, né, bebida, fumo, o álcool, fumo, drogas. Lá numa casa de mulheres, né, a energia sexual, festas, enfim, né, energias desse tipo, energias que eles sentem falta no mundo espiritual. Então, que eles eram acostumados aqui, no mundo físico. Então, eles vão estar ali próximos, induzindo a pessoa a fumar, a beber, a usar droga, e eles estão se aproveitando dessa energia. Então, ele é um assédio porque ele vai ficar ali. Tu saiu desse lugar, ele ficou lá, tentando de outras pessoas, assediando outras pessoas, né? O assediador vai fazer isso. Já o obsessor, ele vai ficar mais perto de nós, de cada um de nós, vai impregnar aí no nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, desculpa, vai nos acompanhar. Então, esses obsessores, como eu falei antes, tem os andarilhos, tem aqueles que estão perdidos, não sabem, nem entendem às vezes que desencarnaram, tem aqueles que ficam ligados às coisas ruins do nosso plano material e tem aqueles que já estão lá há muito tempo que não querem sair de forma alguma, né? Um exemplo desses que não querem sair, tá? Pessoas que foram mortas, violentadas, violentamente mortas, né? Um exemplo, ou alguém que recebeu, que foi feito muito mal, alguém que foi preso, alguém que foi escravizado aqui em terra, né? Uma situação desse tipo, alguém que recebeu muito mal de outra pessoa. Aquele espírito não perdoa, ele não aceita que morreu e que quem fez mal ficou vivo. Então ele fica ali tentando, no mundo espiritual, fica procurando essa pessoa que fez mal para ele, né? Lá vamos supor um senhor dos escravos, né? Um escravo morreu e ficou esperando esse senhor desencarnar para ele se cobrar, para ele se vingar. O que acontece? Ele fica ali, de repente esse senhor tinha méritos e não ficou no mundo espiritual, no umbral. Ele seguiu, ele evoluiu. O senhor dos escravos morreu, seguiu na evolução dele e reencarnou em outra pessoa. Hoje ele é o João, né? O João é uma pessoa muito boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Só que, para aquele escravo que está lá no mundo espiritual, ele ainda é o senhor dos escravos, lá quem fez mal para ele. Ele enxerga ele como a vida passada, ele não vê ele como o João hoje. Ele continua enxergando essa pessoa como a vida passada dele. Então ele, te encontrei, agora eu vou me cobrar. Então ele se aproxima, né, desse ser encarnado do João e fica ali em cima do João querendo cobrar tudo que foi feito de ruim para ele. Fica fazendo as coisas acontecerem na vida, fica induzindo o João a fazer coisas que não são certas, fica trazendo energias que não são boas para o João, fica trazendo, sabe, tudo que não é bom, tudo que é de mal, tudo que é de baixa vibração, ele fica atraindo. Ou fica lá no ouvido do João, né? Faz isso, alguma coisa errada, né? Fumar, beber, faz isso. Então, até que a pessoa é induzida e faz. O João é uma ótima pessoa, ele não faz mal para ninguém, mas ele gosta de beber, ele gosta de fumar. Então, aquele espírito, isso não faz bem para o nosso corpo físico mesmo e nem no espiritual. Então, esse escravo fica lá no ouvido do João, fuma, bebe, e isso vai fazer com que o João crie transtornos, de repente ele bebe, enlouquece, briga com todo mundo, sabe? É isso que acontece com as pessoas que bebem sem controle, né? Muitas vezes e geralmente é um assédio, é uma obsessão, tá? Então, tem obsessores ali que acompanham e não deixam a pessoa parar de beber. É muito difícil parar de beber, porque tá ali o tempo todo alguém bebe, é bom, é gostoso, olha o gosto, né? Sente melhor esse gosto, atrai, faz dar vontade, né? De beber mais e mais. Então, esse João tá tendo um obsessor que foi lá uma pessoa que ele fez mal em outras vidas, né? Infelizmente acontece, a gente hoje está aqui, somos pessoas boas, mas a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. Podemos sim ter feito coisas ruins, ter sido más pessoas. Esse é um exemplo.
Um outro exemplo, até desculpa se eu vou usar o exemplo de alguém aí que já chegou até nós, né? Mas é uma forma de eu levar o conhecimento para todos. Temos uma mãe que desencarna. Essa mãe deixa filhos. Às vezes são filhos já adultos, às vezes são filhos pequenos, às vezes são filhos com condições especiais que ela gostaria de estar ali ao lado para cuidar, né? Ela acha que ninguém mais vai cuidar como ela. Então a mãe foi uma pessoa boa, a mãe é uma pessoa boa, uma pessoa que não fez maldade em vida, uma pessoa que teria tudo para seguir, né, na luz, para seguir para as colônias de luz, para receber a ajuda, o acolhimento e seguir a sua evolução. Porém, a mãe fica muito preocupada com esse filho que vai ficar aqui na matéria. Aí o que acontece? Ela desencarna, recebe, né, ali o socorro após o desencarne, e ela diz: não, eu não quero ir, eu vou ficar cuidando do meu filho, não tem ninguém por ele, ou as pessoas, ninguém vai conseguir cuidar dele como eu cuido, eu quero ficar. É o livre-arbítrio, né? Os irmãos aí na luz não tem como agarrar ela e levar. Ela escolheu ficar, então ela vai ficar no plano espiritual, andarilha, perdida, próxima do filho, achando que vai ajudar, né? Mas na realidade o que acontece, né? Esse espírito fica ali no nosso invisível, que é o umbral médio, repito, tentando ajudar, pensando na cabeça dela, na consciência dela, ela vai ajudar, ela vai estar ali cuidando do filho, não deixando as coisas ruins acontecerem, não deixando o mal se aproximar. Mas o que acontece na realidade é ao contrário. Esse estar ao lado, né, vai acabar muitas vezes abrindo um vórtice de energia para que outros espíritos ali desencarnados, andarilhos, obsessores, aqueles que querem só se aproveitar das energias, cheguem perto, porque ela é uma pessoa que a recém desencarnou, ela desencarnou há pouco, não tem conhecimento, não tem entendimento do mundo espiritual, né? Se é uma pessoa que nunca estudou espiritualidade em vida, ou que estudou só um pouquinho e não entende, né? Ela tá ali ao lado do filho, mas ao mesmo tempo outras pessoas, outros seres desencarnados estão vendo que ela tá ali junto, e talvez ela, com a conexão que ela tem, a conexão que ela tinha, o amor que ela tem pelo filho, o zelo, cria uma energia entre ela e o filho. Muitas vezes, né, ela acha que essa energia é boa, mas não faz bem um ser desencarnado sem luz, sem ter uma elevação maior de luz que a nossa, está ali perto de nós. Então cria uma energia, esses seres ao redor dela, no mundo espiritual, vão querer se aproximar para aproveitar um pouquinho, para sentir um pouco daquela energia, aqueles que já vivem lá há mais tempo, sabe? Então eles vão querer chegar perto para aproveitar, para se nutrir daquela energia nova que está ali, que está acontecendo. Então o que acontece? Essa mãe abriu um vórtice, como eu falei, de energia, um portal de energia para essas outras almas, para esses outros espíritos se aproximarem. O que acontece? Eles encontram no filho encarnado energia. Eles sabem que ele está aberto, né? Porque a mãe abriu esse canal, e eles vão chegar perto do filho para se aproveitar dessas energias. Energia vital, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, energia do fumo, da bebida, até da comida, da própria comida que a gente come. A pessoa começa às vezes a comer por compulsão, nem percebe que tá comendo, come, nem engorda também, porque aquela energia tá sendo sugada por esses seres ao seu redor, né? Então, esse também é um tipo de obsessão. O que acontece? O filho encarnado começa a ficar ruim, mal, ficar doente, começam a surgir doenças no corpo físico, porque o corpo espiritual dele vai estar sendo sugado de energias, né? Então, doenças no corpo físico, sonhos, alucinações, sonhos ruins, pesadelos, né? Alucinações, muitas vezes, a pessoa fica doente, a pessoa pode entrar em depressão, a pessoa pode achar que tá ficando louca, escutando vozes, ouvindo alguma coisa, ou perde, assim, totalmente a força vital, porque tá sendo roubada a força vital desse ser encarnado. Então, a mãe queria fazer mal para o filho? Não, mas ela acabou abrindo esse espaço, esse campo aí, para os outros que já estão lá há mais tempo, que até tem uma energia mais densa, mais ruim que a dela, mais ruim, né, do que ela está tendo lá no umbral. Eles vão acessar o filho junto com ela.
E aí, essa obsessão, né, acaba levando a pessoa a ficar sem energia, a adoecer, a ter tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, esse é mais um exemplo, né, de obsessão. Outro exemplo, vamos supor, uma pessoa que desencarna, eu tô falando tudo situações que já aconteceram aqui, tá? Que já chegou até nós. Então, um pai desencarna e ele sente muita culpa. Ele sente culpa porque ele não esteve presente na vida dos filhos, ele trabalhou demais e não teve tempo para os filhos, ou ele bateu muito nos filhos, não na hora, assim, sem perceber, sem sentir, ele maltratava os filhos, né? Não cuidou como deveria, ou ele se separou da mãe dos filhos e sumiu da vida dos filhos, mas ele sabe que aqueles filhos estavam lá. Então, a culpa, né? Um pai que desencarna com culpa, ele vai conseguir seguir na luz? Não, porque a culpa é um dos sentimentos que mais pesa no desencarnar. Para mim, né, no meu entendimento, a culpa é um dos sentimentos que mais nos prende no mundo material. Não deixa a gente seguir, porque o ser lá desencarnado, ele vai sentir que ele não tem merecimento, que ele não merece a ajuda, que ele não merece a luz, que ele não merece evoluir. Então, eu acho que é o que hoje o que eu enxergo como o pior no momento do desencarne é carregar culpa, é levar consigo culpa de algo que aconteceu aqui. Por isso que eu sempre oriento ao perdão, a pedir perdão e a perdoar, né? Então, voltando, esse pai desencarnou e ele sente muita culpa por tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse pai tinha vício, esse pai talvez não fazia tudo certo, né? Tinha uma índole mais ou menos, né? Então, na hora do desencarne, ele não quis receber ajuda, ele estava com aquele peso nele mesmo de tudo que ele deveria ter feito na vida material e não fez. Aí o que acontece? Ele fica lá, se sentindo culpado, sofrendo, até tendo interferência de outros seres que já moram lá no umbral. Aqueles seres que já moram lá, quando chega uma pessoa nova, um espírito novo, eles se aproveitam da energia também, porque é uma energia recém-chegada, ainda tem um pouco de energia vital. Então eles vão lá e querem sugar o que eles podem. Eles se aproximam todos, assim, sabe? Eu imagino assim, uma cena muito pesada. Então lá todos aqueles espíritos chegando em cima daquele ser que desencarnou só para se aproveitar. E aquele ser que desencarnou vai definhando cada vez mais. Cada vez que suga um pouquinho da energia dele, ele vai ficando mais ruim, mais debilitado, né? E aquela pessoa então começa a sentir falta da bebida, que bebia, né? Então já vai procurar alguém assim, um ser encarnado para se aproximar, para sentir ali o gosto da bebida, ou até mesmo ele ainda tem força mental para plasmar uma bebida, né? Ele plasmar é criar no imaginário uma bebida e ele vai tomar achando que é de verdade, né? Só que de repente, né, em tudo isso vai se passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele naquela situação achando que recém desencarnou, recém morreu, né? Ou às vezes ele nem aceita, assim, nem tem consciência que ele tá morto. Aí, de repente, em algum momento, ele lembra dos filhos que ele deixou, lembra assim na questão de vou pedir ajuda, vou lá pedir perdão, e ele começa a procurar esse ser encarnado que tá aqui, que é o filho. Então ele vai atrás para somente pedir perdão, ele acha que não vai fazer nada de mal, que ele vai lá se perdoar com o filho. Ele se aproxima e pede perdão, né? Chega, fulana Maria, vim te pedir perdão. A filha não ouve, não tem ideia que o pai tá ali, né? E ele começa a ficar angustiado com aquilo e começa a ficar ali perto e começa a pedir perdão, pelo amor de Deus, implorar e, sabe? E aí aquela energia já começa a fazer mal para Maria, né? Ali o ser que tá ali, o pai, já transmite uma baixa vibração para Maria, e daí se a Maria tá passando por algum problema no trabalho, algum problema com, sei lá, os filhos estão incomodando em casa, tem filhos pequenos e o filho tá incomodando, com aquela energia do pai ali em volta, ela fica louca, ela fica nervosa, ela fica estressada, ela grita com o filho, ela bate no filho, ela não acha solução para nada.
só o básico, só o início, né? Quando tem uma obsessão. Então o pai acha que tá ali para pedir perdão, para se redimir com a Maria, mas ele tá fazendo mal para ela, né? É a mesma forma lá da mãe com o filho, só que aí o que acontece? Talvez ele, nessa situação, ele nem abriu o campo para outros chegarem. Ele tá ali pedindo, né, perdão e fazendo mal. A Maria começa a ficar depressiva, não dorme, né, não tem um sono tranquilo, começa a vir pensamentos ruins, começa a lembrar do pai, lembrar de momentos ruins que teve com o pai, porque se ele tem culpa, ele fez alguma coisa de ruim para ela, né, que ficou marcado nela. Então, acaba virando um obsessor da Maria. Né? O pai acaba virando obsessor e daqui um pouco vai acontecer igual a mãe lá, ele vai abrir esse campo e vai começar a chegar mais e mais obsessores perto da Maria, obsessores que o próprio pai levou, obsessores lá na outra situação que a própria mãe levou, né? Então esses são alguns casos assim, né, mais simples para vocês entenderem que obsessores podem ser pessoas, né, que são da nossa família, podem ser pessoas que já viveram com a gente em outros tempos, outras encarnações. Obsessores podem ser também apenas espíritos, esses andarilhos que eu falei, né, que estão por aí, eles se conectam com a tua energia, eles se identificam, faltou a palavra, eles se identificam com a tua energia. Você é uma pessoa que está estressada por alguma situação, uma pessoa que está passando por algum problema, por uma doença, enfim, tem algo para resolver na tua vida e tu não consegue resolver, né? Passou talvez até aí por uma perda e não consegue superar, tu começa a baixar a energia, você baixa a tua energia nessas situações, teus pensamentos começam a baixar a frequência, né? E aí acaba se tornando uma energia negativa, uma energia densa, uma energia pesada. Esses espíritos que estão rodando, né, passando aí ao teu redor, se identificam com essa energia, acaba sintonizando na mesma vibração que você. Eu tô conseguindo me aproximar, essa pessoa tá me percebendo, né? Tua energia tá percebendo a energia do obsessor. Vou me aproximar, porque ela ainda tá encarnada, eu posso aproveitar ainda um pouco, né? Então, se aproxima, porque a tua energia tá na mesma frequência, né? Sintonizando com a frequência do obsessor. E aí ele fica perto de você. Te induzindo às vezes, sim, pode te induzir a fazer, a consumir, né, álcool, fumo, qualquer droga, ou enfim, fazer coisas erradas, pode te induzir a qualquer coisa, pode te induzir a tirar a tua própria vida. Sim, dependendo do grau da obsessão, pode induzir a muitas coisas, então a fazer muitas coisas ruins. Esses obsessores ficam ligados a você enquanto a tua energia estiver assim, né? Depois, agora, próximo assunto eu vou falar como se livrar desses obsessores, né? Então, esse obsessor vai ficar ali ao teu lado e vai... outros podem chegar? Pode, porque eles vão ver que aquele ali tá tendo êxito, né? Tá conseguindo te induzir, tá conseguindo roubar a tua energia. Então, outros podem chegar e fazer a mesma coisa junto com ele. Tu pode ter um obsessor, tu pode ter 2, 3, vários ali ao teu redor te induzindo a fazer várias coisas que não são boas e você não percebe, né? Às vezes tu não percebe que isso tá acontecendo. Outro tipo de obsessão, outros obsessores. Obsessores que não querem que você faça algo. Por exemplo, que você ajude alguém. Um exemplo, meu exemplo, tá? Eu sou uma pessoa espiritualista, que trabalho com a ajuda ao próximo, que eu ajudo as pessoas a se livrarem desses obsessores, que eu levo luz, eu levo a paz, eu sou um instrumento, né? Eu sou um instrumento para levar a paz, a tranquilidade. Vocês acham que não tem muitos obsessores tentando me atacar? Com certeza, todos os dias, eu lido com isso todos os dias. Por quê? Eles não querem que eu ajude, eles não querem que eu seja um instrumento da ajuda, que eu leve essas informações que eu tô levando agora, que eu não faça nada para ajudar. Então, todas as pessoas que trabalham com espiritualidade, com certeza sofrem obsessão, assédio em vários momentos. Mas também você pode ser alguém que está tentando ajudar outra pessoa esporádica. Tem um colega de trabalho que está passando por uma situação muito difícil, pessoas que estão, né, aí vivendo situações difíceis e eu quero ajudar. Só que obsessores daquela pessoa não querem que você ajude, porque eles querem continuar lá
agindo na vida da pessoa, e até mesmo, vamos por aquele lado, o escravo, né? O escravo acha que o senhor lá que machucou ele não deve receber ajuda, e o João pode ser a pessoa que você quer ajudar, pode ser a pessoa que está passando por uma dificuldade. Então aquele escravo que estava lá obsediando o João vai atacar você, porque ele diz assim: o João não merece ajuda, por que tu tá ajudando? Tu não vai ajudar. Sabe, na cabeça dele é isso, o João é aquele senhor que maltratou ele. Então aquele escravo vai vir contra você, aquele obsessor vai vir contra você. Então são obsessores que não querem que você haja no bem, que você haja na luz, que você ajude uma pessoa que está sendo obsediada. Como eu falei, né, do meu exemplo, obsessores que não querem que eu realize uma sessão de atendimento ali dos passes, né, que não querem que a gente leve a limpeza espiritual, que a gente afaste os obsessores das pessoas, né, que acaba sendo isso também quando você vem para uma limpeza, para um passe de limpeza energética, de reequilíbrio, enfim, de energização, tu afasta as más energias de perto de você. Então, se tem aí um obsessor que não quer que eu faça isso, que não quer que eu ajude lá o fulano que vai vir até aqui, um obsessor que está com ele vai me atacar antes, vai fazer com que durante o dia, enquanto eu esteja preparando a sessão, né, preparando o nosso espaço aqui, a energia dele, né, se aproximando de mim, vai fazer com que eu fique nervosa, irritada, pode quebrar coisas aqui no espaço, pode, os meus filhos pequenos, né, podem ser também influenciados, podem ficar bravos, nervosos, brigando, chorando, né, pode gerar briga, enfim, eles fazem de tudo, né, podem fazer de tudo, e aí vai de eu, né, de mim estar preparada, estar protegida para não deixar isso acontecer. Eu tô dando o meu exemplo, mas isso pode ser, né, em qualquer situação, alguém que não se protege, alguém que não tem noção que pode ser atacado, acaba sim sendo, tendo a ação desses obsessores nas suas vidas, né? Então esse é um outro exemplo, esses obsessores que não querem que você faça algo bom, que você, até mesmo que você cuide de você mesmo, né? Os teus próprios obsessores, vamos supor, quando você está vindo para uma sessão de limpeza, para um passe, ele faz de tudo para te segurar em casa, né? Fura o pneu do teu carro, o carro não pega, ai, me deu dor de cabeça, me deu dor de barriga, me deu dor nas costas, ai, me deu muito sono, hoje eu não vou, ai, tá muito frio, hoje eu não vou, tá chovendo, não, eu vou derreter com a chuva, eu não vou tomar um passe. Né? Então eles fazem isso, eles agem dessa forma. Obsessores que não querem que a pessoa encarnada faça o bem, eles ficam obsediando ela para que ela não faça, travando ela, né, para que ela não haja de forma de boa, né, boa intenção, com boas intenções, não haja com a luz, não propague a luz, não propague o bem ao seu redor, ou não leve, né, para uma pessoa específica o bem. Outro exemplo de obsessão. Alguma pessoa que tá ligada com vícios, eu já falei, né? Eu acho que os exemplos mais simples eu tô trazendo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o porquê que você é obsediado. Outro motivo que você ser uma pessoa boa, você ter feito algo numa vida passada que não foi bom, algum espírito que acha que vai te ajudar e não te ajuda. Enfim, algum até que tenha energias afins com as tuas, tá? Tu é uma pessoa que ocasionalmente bebe, ocasionalmente fuma, ocasionalmente usa drogas, ocasionalmente é uma pessoa braba, briga com todo mundo. Essa parte também, a parte de ser uma pessoa mais, às vezes, que nervosa, que briga muito, sabe? Também atrai obsessores, porque essa energia da briga, essa energia da raiva, da fúria, atrai eles também, porque eles se alimentam com essa energia, né? Então, uma pessoa que vive nessas condições pode ter energias afins com os obsessores. Quando tu tá fumando, quando tu tá bebendo, quando tu tá brigando, eles se aproximam, eles sentem que a energia é compatível, já fica ali junto, vou aproveitar. Então, tá sempre junto contigo, às vezes não ele sai, vai dar uma volta, quando tu vai beber, ele chega de novo.
tu tá brigando, ele chega de novo, ele já te conhece, então ele é atraído por você cada vez que tu tá agindo daquela forma, né, bebendo, fumando, brigando, então tu atrai aquele obsessor, ou pode não ser só um, né, pode ser algum que esteja passando por ali, também pode chegar, viu que um tá ali, já vou aproveitar a viagem e vou estar acoplado junto. Então, esses são alguns exemplos, né, de obsessores. Vamos ver se eu lembro de mais algum, assim, que fique simples de explicar. Acho que esses, assim, são bons exemplos, né, de tipos de obsessores e dos assediadores, que eu falei lá no início. Então, esses são alguns. E agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre como nos prevenirmos, como nos protegermos e como identificar, né, quando estamos sendo assediados, como não deixar isso continuar acontecendo na nossa vida. Gente, eu esqueci de falar de uma outra forma, né, de obsessão que infelizmente acontece muito. Antes de trabalhar, né, com os atendimentos aqui, com as minhas terapias, com o atendimento mais aberto que eu faço hoje, eu achava que não existia tanto, mas, como eu disse, infelizmente descobri que sim. Tem também os obsessores que são enviados, né, os obsessores que são pagos para lhe fazer mal, para estar lá roubando a tua energia, te induzindo a fazer más coisas, agir de má forma, né? Então, assim, de má fé. Então, esses obsessores, como, né? Quem paga? Quando são feitas magias, né? Quando alguém faz uma demanda, um trabalho magístico, uma feitiçaria, né? Pessoas que, né, infelizmente tem muitas pessoas que trabalham com esse tipo de energia para fazer o mal, né? Tem aqueles que fazem o bem e ao mesmo tempo fazem o mal. Eu não acredito que sejam pessoas boas, porque quem faz o bem e faz o mal não é uma pessoa boa. Uma pessoa boa só faz o bem, né? Então, assim, essas pessoas fazem, sim, feitiçaria, magia, amando, a pedido de alguém. Alguém foi lá e pediu, eu quero... uma concorrência de empresa. Eu quero que aquela empresa vá à falência. É uma pessoa que eu não gosto, vou fazer também. Um ex-marido, uma ex-mulher, não quero que se dê bem na vida. Uma pessoa que eu não gosto, não quero que vá bem. Enfim, vários tipos, vários exemplos, né, que eu posso dar. Mas, enfim, só para vocês entenderem. São quando alguém manda um obsessor para você, alguém paga um obsessor para te incomodar, né? Então, esse trabalho é feito de que forma? Uma pessoa que trabalha, né, com esse tipo de serviços, de trabalhos, recebe um valor para fazer a magia, para fazer o feitiço, né, a demanda aí. Então, energeticamente, ele tem lá mentores que trabalham nas trevas, que trabalham com esse lado obscuro das energias, e eles vão encontrar aqueles obsessores que estão lá vivendo no mundo espiritual há tempo já, né? Eles estão lá, não querem sair devido a tudo aquilo que eu já falei. Vícios, a própria ética da pessoa não é uma pessoa de boa índole. Então, eles vão contratar esses espíritos, né? Que estão lá, que moram no umbral há muito tempo, que tem mais força ruim, mais força negativa, mais densidade de energia. Agora o Mateuzinho tá aqui comigo, vocês estão ouvindo o resmungo dele aqui. Então, eles são contratados para vir fazer uma obsessão, para obsediar. São contratados a te induzir, a fazer más escolhas, a te adoecer, a roubar tua energia vital, a te incomodar em todos os pontos da tua vida. Existe sim. Infelizmente, são espíritos que são pagos para estar ali, né? Pagos por essas pessoas que trabalham com esse tipo de magia, né? Então, continuando, agora sim eu vou falar sobre como se prevenir, né? Como se proteger desses casos de obsessão. Só vou dar uma olhadinha no Mateus aqui antes. Ô, meu amor. Ó, biquinho, ó. Então, assim, eu vou listar algumas coisas, né, que eu acho que são principais pra gente, que no meu entendimento são principais pra gente manter, pra nós mantermos as nossas boas energias e afastar espíritos obsessores.
Primeiro, o que eu penso, né? Primeiro, mantermos uma ética, termos ética, sermos pessoas com empatia, né? Se colocando no lugar do outro, sermos pessoas boas. Sermos pessoas com pensamentos bons, não aquelas pessoas que perdem a paciência muito fácil, que têm pensamentos negativos muito fáceis, com qualquer coisinha ruim que aconteça, já faz tempestade em copo d'água, né? Como a gente costuma dizer. Então, sermos pessoas de bem, com bons pensamentos e agindo de forma ética e humilde, a gente acaba afastando um pouco esses obsessores, né? Um exemplo, quando nós temos bons pensamentos, quando a gente faz coisas boas, age de boa forma, de boa fé, a gente atrai muita luz, a gente atrai espíritos de luz que nos ajudam, né? Assim como tem os obsessores, tem os espíritos de luz que também nos ajudam, nossos mentores, nossos anjos da guarda. Então, a gente vai estar sempre com esses espíritos de luz próximos, esses irmãos de luz próximos a nós. Então, eles, com a própria energia e força que eles têm, eles vão afastar qualquer espírito de baixa energia, né? Qualquer obsessor. Então, esses obsessores que se aproximam, eu tô falando esses sem ser esses que são pagos, tá? Esses são um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais pesada a situação. Então, todas as outras formas de obsessão podem ser reduzidos os efeitos dessa forma. O obsessor pode até se aproximar, mas ele não vai agir tanto na tua vida, não vai interferir tanto nas tuas energias. Se você for essa pessoa boa, essa pessoa humilde, uma pessoa ética, uma pessoa que não deixa o ego na frente, sabe? Uma pessoa que como eu falei antes, empata, com empatia, que você se coloque no lugar do outro, que você sofra pelo outro, mas não leve essa dor contigo. Vamos supor, tu entenda, não sofra pelo outro, desculpa, eu falei errado, me expressei mal. Que você entenda a dor do outro, não julgue, né? O julgamento é uma das formas que acaba deixando a nossa energia pesada. Quando a gente julga o outro, nós estamos pesando, deixando densa a nossa própria energia. Então, assim, sermos pessoas de bem, de luz. Isso é o primeiro, né? A primeira aí da lista. Os pensamentos, vigiar muitos pensamentos. Lá na Bíblia mesmo diz, vigiai, né? Orai e vigiai. Então, orações, boas orações, sempre, né? Todos os dias. A gente não deve passar um dia sem orar, né? Fazer orações e vigiar os pensamentos. Os pensamentos nos levam muito rápido a baixar as vibrações, a baixar as energias. Tu lembra, tem uma lembrança que não é boa, lembrança de um momento que não foi bom que você viveu ou de algum acontecimento da tua vida? Baixou ali os teus... É uma lembrança ruim? É uma lembrança que te machuca? Baixa a tua energia na hora. Então, vigia os teus pensamentos, né? No momento que vinha uma lembrança ruim, que vem um pensamento ruim, quebra ele, manda ele embora, substitui por algo bom. Eu passei por um momento ruim? Passei, agora eu estou bem, eu estou fazendo o possível para estar bem, eu vou conseguir, eu tenho fé, eu tenho boas energias ao meu lado que vão me ajudar e eu vou conseguir vou conseguir superar tudo isso, vou conseguir melhorar. É difícil? Eu sei que é, sabe? Eu sei porque eu realizo atendimentos, né? Eu conheço, eu tenho vivência com isso, então é difícil, mas não é impossível, a gente consegue, né? A gente consegue sim. Tá se policiando nesses pensamentos. Vou olhar o Matheus de novo. Ô, meu amor. Vem com a mamãe, vem. Quando a gente tem filho pequeno, é difícil, às vezes, conciliar os horários, né? Mas eu quero muito terminar esse vídeo, né, pra vocês. Diz oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Matheus, pra quem não me conhece. Né? Então, gente... Nessas duas formas aí, sermos boas pessoas, mantermos os bons pensamentos. Uma outra forma é estar vindo tomar o passe, né? Tomar o passe, receber o passe, estar vindo receber boas energias, porque no momento que você vem pro passe, tu tá recebendo uma limpeza. Eu costumo dizer que é um banho, né? Tu tá ali tomando um banho de boas energias, tá limpando toda a sujeira astral, todo o miasma, tudo aquilo de escuro que fica grudado no teu corpo espiritual. Naquele momento do passe, está sendo tirado. O passe faz milagres? Não, mas ele ajuda muito, ele limpa toda essa energia. Então, assim, as pessoas se sentem muito mais leves, muito bem depois de um passe. Vai ser duradouro isso? Não.
Por quê? Porque ela vai sair ali fora e vai se sujar de novo, ela vai ter maus pensamentos e vai se sujar de novo, ela vai frequentar lugares que têm baixas energias e vai se sujar de novo. Então é constante, tem que vir, né, constantemente, todas as semanas, se possível, mas sempre que consegue vir, tomar um passe para limpar essas energias, para não acontecer daquele obsessor que conecta com a tua energia, né? Quando tu tá de baixa, quando tu tá com baixa vibração, que ele se conecta contigo. Então vai ser mais difícil ele se conectar, porque as tuas energias vão estar um pouco mais limpas, vão estar melhores, né? Por mais que tu tenha momentos de baixa vibração, no momento do passe tu já recebe uma luz, tu recebe um gás, né? De boas energias. Então vai ficar um pouquinho mais difícil daquele ser se conectar com você. Essa é uma outra forma de evitar, né, esse tipo de seres perto de nós, que eles estão aí o tempo todo, mas evitar que eles fiquem próximos e se acoplem, né, ao nosso corpo espiritual, ao nosso campo espiritual. Outra coisa que ajuda muito, né, nessa questão é fazer os banhos energéticos, né? Aí a gente às vezes coloca aqui no grupo alguns tipos de banhos, mas banho de ervas, ele limpa a nossa energia, ele limpa o nosso campo, nosso corpo espiritual é limpo pelo banho de ervas. Então ele limpa e energiza. Então constantemente estar tomando banhos, né, banhos de ervas, banhos de sal grosso, às vezes para tirar aquela energia pesada. O banho de sal grosso é mais quando tá mais pesado mesmo, né? Então, esses banhos energéticos, né? Banho de ervas, banho de sal, banho doce, né? Tendo esse cuidado com o nosso corpo espiritual, com o nosso campo energético, também ajuda a mantermos as boas energias e afastarmos, né, esses obsessores que podem se aproximar de nós. Então, os banhos também ajudam estar sempre vivendo no bem, né? Estar sempre tentando ajudar, estar sempre pedindo muito, né? Eu sempre falo que a gente só recebe quando a gente pede. Então peça proteção, peça que os teus mentores estejam sempre junto contigo, que os teus anjos da guarda estejam ao teu lado em todos os momentos, te protegendo, não deixando esses espíritos se aproximarem, né? É um zelo constante, gente, é um zelo constante. E eu falo assim, ó, muito difícil uma pessoa que nunca tenha sofrido uma obsessão, nem que fosse momentânea, né? Ali um momento que sofreu uma obsessão. É muito difícil quem nunca tenha passado por isso. Outra forma também para, né, se afastar desses obsessores, para quando a pessoa sozinha não consegue, porque realmente é difícil conseguir não deixar ser influenciado, é difícil conseguir afastar rápido, sabe? Às vezes demora, é todo um trabalho para conseguir afastar esses obsessores, mas uma forma mais ágil, né, mais rápida de fazer isso também é receber auxílio espiritual. De que forma? Né? Nós temos equipes de resgate, vamos supor assim, uma ambulância astral. Eu costumo falar assim para as pessoas entenderem mais fácil. Um grupo, né, uma equipe de uma ambulância astral que está aí no mundo espiritual para salvar as vidas, né? Salvar as vidas lá, salvar as almas, os espíritos. Então, a gente pode sim estar em uma sessão, né? Uma sessão aqui no nosso espaço, por exemplo, ou pode ser em outro lugar espiritualista, uma casa que trabalhe com espiritualidade. Nós chamamos, né? Chamamos esses obsessores para aquele momento. Antes disso, a gente já está preparado com essa equipe espiritual ali, pronta, né? A gente chama e explica a situação. Olha, nós estamos lhe oferecendo ajuda, nós estamos lhe oferecendo a luz, a gente não quer que você continue, você não pode continuar junto com essa pessoa, você está fazendo mal. Por exemplo, lá aqueles obsessores que não querem fazer o mal, né? Lá o pai, a mãe, que eu dei o exemplo. Você não pode ficar perto, você não está fazendo bem, ao invés de fazer bem, você está fazendo mal. Então explica, né? Explica para esse obsessor o que está acontecendo, e muitas vezes é ali que o espírito tem consciência de que está desencarnado. Às vezes ele nem, né, não conseguiu ainda ter a consciência que está desencarnado. Então nesse momento é o momento de acolhimento do obsessor, né? Desse espírito que está ali perdido, que geralmente são esses andarilhos ou esses que estão aí se aproveitando das energias do mundo espiritual, né? Esses é mais fácil de encaminhar. Então, esses a gente chama essa equipe de resgate, essa ambulância astral, e eles mesmo, né, na espiritualidade, usando a nossa energia,
nossa, eu digo dos médiums que estão ali trabalhando, né? Usando a nossa energia física, a nossa energia mais densa, eles conseguem esse acesso. Os obsessores conseguem enxergar eles através de nós. Então, esse é o trabalho de encaminhamento. Nós ajudamos dessa forma, né? Nós somos instrumentos de auxílio dessa forma, oferecendo a nossa energia. Então, eles acabam recebendo ali uma explicação, né, do que está acontecendo, um entendimento do que está acontecendo, e eles recebem uma mão de ajuda, né? Ali a gente estende a mão da luz, a mão do bem, estende o acolhimento, eles recebem, assim, tudo que é de bom, de boas energias. Então, eles podem, né, receber e seguir com essa equipe que vai levar para as colônias, para os hospitais, né, hospitais astrais, onde recebem esses espíritos mais sofredores, obsessores. Então, eles estarão recebendo uma ajuda naquele momento e se desprenderão da pessoa que está sendo obsediada. Essa é uma forma, né, de encaminhar também esses obsessores, e é quando a pessoa já tá naquela situação assim, ó, entrando em depressão, doente, não sabe mais o que fazer para melhorar, quando a vida só vai para trás, nada dá certo. Pode ser um caso de obsessão, pode ser. Então, nesses casos, o encaminhamento é o mais indicado, porque sozinha a pessoa não vai ter forças para se afastar desses obsessores, né? Então, esse tipo de trabalho a gente também realiza aqui no nosso espaço, né? Claro que tem toda uma triagem antes para saber se realmente é um espírito obsessor, ou quando a pessoa já chega tendo a certeza que é. Por exemplo, outro dia nós tivemos o caso, né, de uma amiga que chegou, que ela foi em outro centro, outro espaço, né, e falaram que tinham obsessores, mas que lá eles não poderiam ajudar, não faziam encaminhamentos, né? Então ela chegou até nós por indicação. Nós já, né, no primeiro dia que eles vieram, já foram atendidos com o encaminhamento. Mas geralmente a gente precisa da triagem, né, de ali os nossos mentores estarem dizendo sim, é necessário fazer um encaminhamento. Quando eles nos orientam, a gente faz. Ou se a pessoa chega aqui num estado muito deplorável, assim, né, que precisa urgente, é feito ali mesmo, na sessão mesmo, né, ali durante o nosso atendimento já é realizado o encaminhamento. Mas geralmente tem essa triagem para entender se realmente é uma obsessão que está acontecendo e se é um caso em que a gente pode ajudar, né? Porque às vezes, dependendo, quando são aqueles obsessores que são pagos, é um pouquinho mais difícil. Aí precisa ter um trabalho energético muito mais forte e um tratamento da pessoa que está sendo obsediada, porque ela só tirando o obsessor de perto não vai funcionar, só encaminhando ele não vai funcionar. Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa fazer uma terapia energética. Por exemplo, um reiki, a questão do frequenciamento energético para aumentar as energias, ela precisa ter um acompanhamento um pouco maior para refazer as energias, as boas energias, porque ela foi tão sugada que ela precisa de ajuda para se recompor. Mesmo sendo afastada esse obsessor, ela precisa dessa energia para se recompor. Também uma situação que eu lembrei agora, quando esses obsessores são retirados de perto, até mesmo por um encaminhamento, ou quando você consegue se afastar deles, às vezes nós ficamos maus, ficamos ruins, nos sentindo ruins. Sentindo ruins, eu quero dizer no sentido de não ficar bem fisicamente, com dor de cabeça, dor em regiões do corpo, porque era onde aquele obsessor estava ali acoplado, roubando a nossa energia. Um exemplo, né, de uma pessoa que foi encaminhada um obsessor, dali uns dias a pessoa veio novamente e disse que estava com muita dor na perna, estava com dor na barriga, quem está ouvindo vai saber quem é, estava com dor na barriga, estava com dor na perna, estava, né, por quê? Porque o corpo físico estava acostumado com aquela energia obsessora que estava ali, como se preenchesse, né? Estava preenchendo o campo espiritual dele, então estava muito acoplado. No momento que nós tiramos o obsessor, encaminhamos ele, ficou um buraco, né? E esse buraco que precisa ser tratado com as terapias, com o reiki, com o passe, com um momento de energia, de reenergização, né? A pessoa não é difícil não, a pessoa pode não se sentir bem somente sendo encaminhada ao obsessor e a pessoa ficar sozinha se recompondo, quando é muito forte, né? Quando já tá ali há muito tempo esse obsessor perto. Então tem isso também, essa questão do cuidado quando é retirado um obsessor que já está há muito tempo
acoplado à tua energia, tu precisa de um cuidado, as pessoas precisam de um cuidado extra depois também, né? Para recompor, para refazer as suas próprias energias. Então essa foi uma breve explicação, né, de quem são os obsessores, de que forma eles agem, né, na nossa vida, no nosso campo energético, e algumas formas de como estarmos nos prevenindo, né, e nos livrando aí dessa energia obsessora. Como eu falei no início, né, se fôssemos aprofundar, nós ficaríamos horas e horas falando, tem várias situações, várias formas de obsessão, várias formas ainda mais do que eu já falei, né, de interferência na nossa vida. Então isso é uma breve explicação, qualquer outra dúvida que vocês tiverem podem me perguntar. Eu fico disponível, né, para estar aí atendendo e tirando todas as dúvidas e questões que surgirem sobre o assunto. Então, que todos continuem com toda a luz, com todas as boas energias, as boas vibrações. E lembrem sempre, orai e vigiai. Cuidem seus pensamentos e orem, pedindo a luz, pedindo que sempre os seus mentores e anjos da guarda estejam junto, estejam acompanhando a sua jornada, estejam lhe mostrando o caminho certo a seguir. Um grande abraço a todos.